Olá, bem-vindo ao canal do Empreendedor. Sou José Raimundo e hoje eu vou falar sobre perseverança. Perseverar sempre. Todos nós que somos empreendedores nos deparamos diariamente com desafios, gente, que nós temos que ter perseverança. Nós temos que perseverar para vencermos esses desafios, certo? Afinal de contas, a nossa vida, é uma jornada repleta de altos e baixos. A nossa jornada, que é uma jornada repleta de altos e baixos, nós temos momentos de alegria, mas também temos momentos de dores. Mas nós jamais devemos perder a fé e a esperança em dias melhores. Afinal de contas, a tristeza passa, os momentos difíceis passam, os momentos alegres também passam, tudo passa. Na vida tudo passa. Então, nós temos que perseverar e acreditarmos sempre na fé e na perseverança para alcançarmos todos os nossos objetivos. Todas as nossas tarefas, todas as nossas metas, nós vamos alcançar diante da nossa perseverança. Quando você acredita que você vai conseguir, você consegue. É só você acreditar. Para você ter uma ideia, uma das coisas que faz o empreendedor ter sucesso e o empreendedor alcançar os seus objetivos e com prazer, tendo prazer no que ele está fazendo, é ele saber que ele está sendo um ensinamento, ele está ensinando a pescar. Ele está ensinando os colaboradores a pescarem, que todo empreendedor já foi um colaborador. Todo gerente já foi um office boy da empresa. Então você está sendo um espelho, você está ensinando esse colaborador para que no futuro ele tenha sua própria empresa. Basta que ele aprenda. Veja só, dê um peixe a um homem e este homem terá alimento por um dia. Ensine esse mesmo homem a pescar e ele terá alimento por toda a vida. Quando você ensina a pescar, a pessoa sabe ir buscar o peixe. É o mesmo exemplo na vida animal. Eu estava vendo um documentário onde você vê uma família de lontras. O filhote de lontra, mesmo com poucos meses de vida, mas a sua mãe ensinou-o a pescar. E o filhote, mesmo ficou inseguro para ir pegar o seu próprio alimento, para pescar sua própria comida, e a sua mãe pegou um peixe e o filhote correu atrás dela para que ela dividisse aquele peixe com ele, mas a mãe não dividiu para que o filhote aprendesse a pescar. Ela mostrou para ele como se fazia, como pescava, para ensinar aquele filhote a buscar o seu próprio alimento. Então, é muito prazeroso para o empreendedor quando vê os seus funcionários, os seus colaboradores também aprendendo a botar sua própria empresa, que exatamente comigo foi assim. Para você ter uma ideia, quando você ensina a pescar, você vê o resultado. Aí a gente parte para a Bíblia. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deva andar, e ainda quando for velho não se afastará dele. Nós vamos para outro exemplo da Bíblia muito maravilhoso, que é a história de Jesus, aquele milagre dos peixes que Jesus fez. Você vai para a Bíblia e vê o milagre que foi esse milagre no início da vida pública de Jesus. Ele realizou dezenas de milagres, vários milagres, mas um dos milagres mais significativos é o milagre dos peixes, pois por intermédio desse milagre dos peixes que Jesus conheceu Pedro, que foi o apóstolo que guiou, que liderou a vida cristã após a sua morte e ressurreição. Então, um dia comum, Jesus saiu para pregar a palavra no lago Gezaré, que fica no mar da Galileia, e ele estava pregando para uma pequena multidão ali. Ele estava fazendo uma pregação e, ao concluir a pregação, as pessoas foram se dissipando
Mas Jesus observou que estavam chegando 2 barcos que haviam saído para pescar na noite anterior. Aí Jesus, então, num desses barcos estavam os irmãos Pedro, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. E aí então Jesus, quando as pessoas se dissiparam da reunião, Jesus entrou no barco, e entrou justamente no barco dos 3 irmãos. Jesus pediu que, como Jesus já sabia que eles tinham trabalhado a noite toda, mas não tinham tido sucesso na pesca dos peixes, então Jesus pediu que eles levassem o barco para o alto mar. Então, quando se afastaram mais da margem, Jesus mandou que Pedro lançasse a rede. Pedro disse: Senhor, nós já trabalhamos a noite toda e não conseguimos pegar nenhum peixe. Então, Jesus pediu que ele jogasse a rede e Pedro então jogou. Pedro não acreditou quando recolheu a rede, pessoal. Foram tantos peixes e ele jogava a rede e vinha mais peixe, jogava a rede e vinha mais peixe. Foram tantos peixes que o barco praticamente quase afundou, de tantos peixes que Pedro pescou quando Jesus mandou que ele jogasse a rede. Então, no final da pescaria, Pedro reconheceu que Jesus era o Salvador e que era o Filho de Deus e que tinha realizado um milagre. Pedro, então, chorando ali, se ajoelhou diante de Jesus, dizendo que não era digno dele estar ali. Mas Jesus disse: acalme-se, Pedro, eu o farei pescador de homem a partir de hoje. E foi a partir daí que Pedro e seus irmãos seguiram Jesus. Então, esse exemplo é um exemplo maravilhoso e é um milagre maravilhoso que Jesus realizou. Certo? Então, você como empreendedor, sempre tenha fé. Jamais desista diante dos problemas, diante das dificuldades que surgirem. Você tem que enfrentar e tendo sempre a perseverança de buscar e pedindo sempre a ajuda de Deus para que você alcance seu sucesso. Outro provérbio bíblico também diz assim: revela os seus planos ao Senhor e as tuas tarefas se realizarão. Então acredite que você conseguirá alcançar todos os seus objetivos, buscando com sabedoria e buscando com fé e com determinação e gostando do que faz. E sendo prudente, jamais negligente. São essas palavras que são até parecidas no final: prudente e negligente. A negligência, a Bíblia diz que o empreendedor negligente, ela fala com outras palavras, mas o empreendedor, o senhor negligente, ele deixa que o joio tome conta do trigo, certo? E o senhor que é prudente, ele jamais deixa o joio tomar conta do trigo. Ele fica vigilante, vigilante para que o joio não venha tomar conta do trigo. A Bíblia fala muito sobre o joio e o trigo. Então, uma história sobre negligência muito legal é que um vigilante de uma grande corporação foi contratado por o dono da empresa para passar a noite toda de olhos abertos. Ele não podia dormir porque ele estava guardando os bens daquele empreendedor. Só que o vigilante descuidou-se, negligenciou um pouco e dormiu. Ao dormir, ele sonhou que o patrão dele tomava um avião, pegava um avião e o avião caía, e nessa queda do avião o patrão dele morria. Então ele despertou daquele sono que teve durante o seu turno de vigilância, mas aí ele correu e foi contar para o seu patrão. Ele chegando, perguntou se ele tinha alguma viagem para fazer naquelas próximas horas, e o patrão comentou que já estava com a passagem comprada para fazer uma viagem
para uma conferência importante. Ele falou: meu patrão, eu peço que o senhor não vá para essa viagem, que eu sonhei, eu vi o avião caindo e eu estou lhe avisando para salvar a sua vida. Sabe o que aconteceu, gente? O patrão desistiu da viagem e realmente o avião teve uma pane, o avião que aquele empreendedor ia pegar teve uma pane, e caiu e despedaçou-se e não houve sobrevivente. Apesar de tudo isso, olha só, o vigilante salvou a vida do seu patrão, mas o patrão, passado todo aquele período de comoção que ele viu que ele nasceu de novo, ele chamou aquele vigilante no seu escritório e comentou o seguinte: eu contratei você para vigiar e cuidar dos meus bens. Para você sonhar, você dormiu. Então, no momento que você dormiu, os meus bens correram risco. Eu corri risco de chegar um assaltante, um ladrão, porque você dormiu, você foi negligente. Então você salvou a minha vida e por isso eu irei lhe recompensar muito bem. Mas você está demitido. Você está demitido por negligência, por ter dormido no trabalho, que você é vigilante. O vigilante não pode dormir, não pode negligenciar. Aí aquele patrão demitiu o funcionário, mas deu recursos a ele que ele poderia viver a vida inteira só com os recursos que ele deu. Mas eu estou muito grato a você, eu devo a minha vida a você, mas você foi negligente e aqui na minha empresa eu quero pessoas que não sejam negligentes, eu quero pessoas que sejam prudentes. Então ele foi e demitiu. Então vamos ser prudentes e jamais negligentes, ok? Um abraço.